Boa noite, irmãos. É um prazer e uma alegria estarmos juntos aqui, na casa do nosso Deus. Para aqueles que não me conhecem, o irmão já mencionou, meu nome é Taira, eu sou aqui da Igreja da Messejana e fui convidada para compartilhar hoje a mensagem com vocês. E aí, para dar continuidade, a essa campanha que está tendo, no nosso Outubro Rosa, hoje nós vamos refletir um pouco sobre uma mensagem importante, durante esse período de Outubro Rosa, que é falando sobre saúde. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre temas importantes para a nossa saúde. E, como eu falei, eu sou aqui da Igreja da Messejana, eu sou nutricionista e também eu sou do grupo do Corpo de Saúde, por isso vocês estão vendo eu e o meu esposo com essa camisa verde, A gente veio hoje para tentar também apresentar para vocês esse projeto. Para aqueles que não conhecem, o Corpo de Saúde é um projeto que nasceu lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e que em outros estados do Nordeste já funciona muito bem e que a gente está dando ainda alguns passos para crescer esse projeto. E o Corpo de Saúde, ele traz para as igrejas para tentar reavivar um pouquinho mais a mensagem de saúde, que já não é mais como era antigamente. Então, um dos grandes projetos dessa organização são os clubes de saúde. Então, a gente propõe a abertura de clubes de saúde semelhante aos clubes que a gente já vê de desbravador, aventureiros. E aí, esses clubes de saúde, eles vêm com atividades de saúde, seja de oficina de culinária, atividades físicas. A gente também conversa muito um pouco sobre a Bíblia, sobre o que é que a Bíblia, o Espírito de Profecia traz a respeito de saúde. Então, são atividades a respeito de saúde para tentar realmente introduzir mais essa mensagem de saúde dentro das igrejas. E aí, lá na Messejana, a gente já conseguiu abrir esse clube de saúde. E aí já fica o convite para aqueles que sentirem o interesse. Vocês podem estar procurando tanto a mim como outras pessoas lá da Messejana, a Andréia, a Richelle, que são pessoas também que trabalham nesse clube de saúde. E é isso. Para a mensagem de hoje, nós vamos conversar sobre dois temas importantes a respeito de saúde. Tanto de benefícios, quais os benefícios que uma vida saudável vai trazer para a gente, como também algo muito importante, que é como ter saúde. Que de nada adianta a gente conhecer os benefícios, saber tudo que essa saúde vai trazer para a gente, mas se a gente não souber colocar em prática. Então, hoje eu separei aqui para a gente refletir um pouco, tanto desses benefícios, como também de como colocar em prática. E aí, para falar um pouquinho dos benefícios, eu elenquei aqui para vocês 3 tipos de benefícios que a gente pode ter no nosso corpo. Seriam os benefícios físicos, os mentais e os espirituais. E aí, antes da gente conhecer um pouquinho melhor sobre cada um desses benefícios, eu convido a vocês a fechar os olhos para que a gente possa fazer mais uma oração. Oremos. Santíssimo e amado Pai, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos dá de virmos até a tua casa. Te agradecemos pela oportunidade também que o Senhor nos dá de entendermos mais a respeito dessa mensagem e do que tu queres para as nossas vidas. Que o teu Santo Espírito venha nos auxiliar neste momento, que eu não fale o que eu quero de mim mesmo, mas o que o Senhor quer que cada um de nós conheçamos e aprendamos. Que o teu Santo Espírito também possa preparar as nossas mentes para este momento. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei para vocês, eu dividi em 3 tópicos, os benefícios físicos, os mentais e os espirituais. E aí, para a gente pensar um pouquinho aqui a respeito dos benefícios físicos, a gente pode pegar os 8 remédios naturais, que a gente já vê tanto na igreja, e em cima desses 8 remédios naturais, a gente pode pegar alguns benefícios físicos, coisas que podem trazer benefícios físicos para o nosso corpo. Então, por exemplo, se a gente pega o ar puro, se a gente pensa em ter mais contato com locais com árvores, que tenham bastante vegetação e que tenham uma redução de poluições. Então, se a gente pensa nisso, qual benefício a gente poderia estar tirando daí? Um dos maiores benefícios é que a gente pode ter o nosso sangue mais limpo. Por que isso acontece? Porque quando a gente entra em contato com locais mais arborizados, que tem mais árvores, a gente consegue pegar mais gases, que são bons para o nosso corpo, como, por exemplo, o oxigênio, e a gente consegue eliminar mais, tirar do nosso corpo os gases que são ruins. Então, esse é um exemplo que a gente pode trazer de benefício físico para o nosso corpo. Mas, além disso, a gente também pode ter um grande benefício, que é de ter a nutrição melhor, que seria essa nutrição melhor.
A gente pode digerir, quebrar melhor os alimentos e utilizar melhor os nutrientes daquele alimento. Então, quando a gente tem um corpo saudável, quando a gente tem um corpo com mais saúde, a gente consegue aproveitar melhor os nutrientes dos alimentos que o Senhor nos deu. Então, é outro benefício físico. Outro benefício que a gente poderia pensar, a gente pode reduzir um pouco a questão do envelhecimento. Porque como a gente sabe, né, devido ao pecado, a gente sabe que o nosso corpo tem a tendência a envelhecer, a se desgastar e até chegar à morte. E aí, quando a gente tem um corpo mais saudável, mais bem cuidado, a gente consegue retardar um pouco esse processo de envelhecimento. É tanto que eu conheço pessoas, né, que já têm uma idade mais avançada, mas devido ao estilo de vida mais saudável, essas pessoas nem aparentam ter a idade que elas têm, por conta do vigor físico, da disposição que essas pessoas têm devido à saúde delas. Então, quando a gente cuida mais da nossa saúde, né, quando a gente cuida mais do nosso corpo físico, a gente consegue também diminuir um pouco esse envelhecimento. Ele vai acontecer, mas ele vai acontecer de uma maneira mais amena, não vai acontecer de maneira tão ruim. E aí um outro benefício também que a gente pode trazer, a questão do emagrecimento. E aí eu falo não no sentido estético da palavra, né? Não no sentido estético do emagrecimento, mas no sentido mesmo físico, de trazer benefício mesmo para o seu corpo. Porque hoje a gente já sabe que várias doenças, né, estão relacionadas ao sobrepeso e à obesidade. Então, quando você tem um corpo, né, mais saudável e que, consequentemente, tem um peso adequado para o seu corpo, você consegue prevenir certas doenças. Então, é mais um benefício físico que essa saúde pode trazer para o nosso corpo. E aí, além disso, né, a gente também pode ter um corpo com uma melhor imunidade. Então, quando a gente pensa também, principalmente nessa pandemia, né, que a gente vem vivendo, quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente tem um corpo mais saudável, a gente consegue ter um corpo que está mais forte para combater doenças. Inclusive, né, o que a gente vem incentivando nesse momento, né, de Outubro Rosa, de combater, né, o câncer, em especial o câncer de mama. Então, quando a gente cuida mais do nosso corpo, a gente traz para o nosso corpo essa defesa, esse aumento dessa imunidade, e esse seria um outro benefício físico que o nosso corpo teria. A gente estaria prevenindo mais doenças através dessa imunidade alta. E aí, para finalizar assim, essa questão dos benefícios físicos, um outro ponto também muito importante que a gente pode trazer para o nosso corpo é o funcionamento do nosso intestino. Então, quando a gente tem uma vida mais saudável, o nosso intestino funciona melhor. E se o nosso intestino funciona melhor, a gente consegue, como eu falei lá no começo, ter uma melhor captação daqueles nutrientes. E hoje já tem vários estudos que mostram que o intestino está completamente relacionado com o nosso cérebro. Tem até pessoas que chamam o intestino de segundo cérebro. Isso porque o cérebro ele tem muita ligação através de hormônios com o nosso intestino. Então já tem até estudos que mostram que pessoas que têm problemas intestinais, desequilíbrio nas bactérias do intestino, têm maior tendência a ter, por exemplo, depressão. Então, isso porque a mente dela vai estar afetada devido a esse problema intestinal. Pode não fazer tanto sentido, né, essa questão, porque são órgãos que estão bem afastados. Mas, como eu falei para vocês, é toda essa ligação hormonal que tem entre esses dois órgãos. Então, tem uma ligação muito grande quando a gente tem o intestino funcionando muito bem. Então, esses foram, assim, benefícios físicos que eu citei aqui para vocês, bem gerais, bem por cima, assim, que poderiam trazer benefícios para a nossa vida física, falando do nosso corpo físico. E aí, saindo dessa parte física, indo para a parte mental, né? Quando a gente tem alguns desses pontos que eu mencionei aqui fisicamente funcionando bem, e a gente pensa na nossa mente, a gente já traz algumas coisas para funcionar melhor na nossa mente. Então, se o nosso corpo vai bem, se a nossa saúde vai bem, a gente tem, por exemplo, mais criatividade, porque a nossa mente está funcionando melhor. E aí, para que serviria essa criatividade, né? Essa mente mais criativa? Tanto para a gente trabalhar melhor, né, na nossa rotina, seja estudo, seja trabalho, como principalmente para a gente trabalhar para Deus. Quando a gente tem uma mente mais criativa, a gente consegue desenvolver melhor o nosso trabalho para Deus. A gente consegue saber como ajudar outras pessoas, a gente consegue saber como trabalhar melhor, como estudar melhor. Então, essa mente criativa, ela vem também de um corpo saudável fisicamente.
Então, os benefícios físicos, eles vão influenciar também nesses benefícios mentais. Um outro ponto muito importante, mentalmente falando, seria um raciocínio mais rápido. Quando a gente tem um corpo fisicamente, né, bem, a nossa mente ela vai raciocinar melhor. E aí, se a gente fosse pensar num raciocínio melhor, de que é que isso iria servir, né? Quando a gente tem um raciocínio melhor, um raciocínio mais rápido, a gente consegue tanto compreender melhor as escrituras, a gente consegue entender, né, melhor o que é que Deus quer através das escrituras, como a gente também pode passar isso para as pessoas de uma melhor forma. Então, através de um estudo bíblico, através de uma pregação, através de tirar uma dúvida de alguém da Bíblia. Então, quando a gente tem esse raciocínio mais rápido, a gente consegue trabalhar melhor tanto na nossa vida secular como na obra de Deus. E aí, esse raciocínio mais rápido, essa criatividade, ela vem com um corpo fisicamente saudável. E aí, um outro ponto também que também pode ser muito útil na obra de Deus é uma mente com uma memória melhor. E aí, essa memória, ela pode servir para a gente decorar um texto, e aí a gente está ali na nossa rotina, no dia a dia, alguém faz uma pergunta a respeito da Bíblia, e se a gente tem uma memória funcionando bem, a gente consegue lembrar melhor de um texto bíblico que responda melhor àquela pessoa. A gente pode também explicar de maneira mais detalhada alguma coisa para alguém, fora que a gente pode desenvolver mesmo as nossas atividades diárias melhor com essa memória funcionando bem. E isso vem através de uma vida saudável. Então, como vocês podem ver, eu já fiz uma ligação com os benefícios físicos, que eu mencionei aqui para vocês, com os benefícios mentais. E aí, para a gente já passar para o terceiro benefício, né, para o terceiro tópico, que seriam os benefícios espirituais. Quando a gente tem um corpo fisicamente funcionando bem, quando a gente tem a mente funcionando bem, a nossa vida espiritual acaba também funcionando bem. E aí é onde é o principal objetivo quando a gente fala da mensagem de saúde. O foco principal não é a gente ter um corpo fisicamente bem, não é a gente não ter doenças, esse não é o foco principal. O foco principal é a gente ter uma vida espiritual melhor. E aí tudo isso, todos esses outros benefícios que eu citei aqui, são consequências que, claro, a gente vai poder aproveitar, né? A gente vai poder usufruir. Mas nosso maior objetivo deve ser uma vida espiritual melhor. E aí, qual seria esse benefício espiritual, né, que a gente poderia ter? E aí eu convido agora os irmãos a abrir no livro de Daniel, logo no capítulo 1. A gente vai ler alguns versos de Daniel, começando pelo verso 12. Aqui nesse capítulo, né, capítulo 1 de Daniel, a gente vê, né, logo a história de Daniel e seus amigos, logo quando eles foram levados para cativeiro. E aqui nesse verso 12, vai sair bem no momento em que Daniel está conversando com o cozinheiro, né? E que ele vai pedir algo para esse cozinheiro, lá da corte do rei. E aí no capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Aqui ele está pedindo, né, para que o chefe dê para ele e para os amigos dele água para beber e legumes para comer. Por quê? Porque as comidas que o rei queria oferecer, né, para todos aqueles jovens, era a comida que ele comia. E isso, para eles, deveria ser assim, um privilégio. Que a comida do rei era a melhor comida que tinha naquele tempo. E ele queria dar para aqueles jovens a melhor comida. Só que Daniel e seus amigos sabiam que aquelas comidas, elas tinham vários problemas, né? Elas eram oferecidas a deuses, então não era uma comida que eles iriam comer, né? Adorando mesmo a Deus. Elas iam também trazer malefícios para o corpo deles. Tinha a questão do vinho também, que era uma bebida alcoólica, né, fermentada. Então, tudo isso eles pensaram e foram conversar com o cozinheiro. E aí pediram para o cozinheiro fazer um teste, né? O cozinheiro ele não ia aceitar isso muito bem, porque ele poderia, né, ser até morto pelo rei por estar desobedecendo. Mas aí Daniel pede para ele fazer pelo menos um teste de 10 dias. O Senhor aqui nos dá legumes para comer e água para beber, e você vê, faz o teste por 10 dias e vê o que acontece, né? E aí ele pede Daniel faz esse pedido pro cozinheiro. E aí lá no verso 16 a gente vai ver o que aconteceu. Com isso,
O cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Então o cozinheiro aceitou o pedido de Daniel. Verso 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência, em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Então, Deus, ele aproveitou, né, essa obediência deles, desses jovens, e ofereceu a esses jovens conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Então, eles foram fiéis, eles decidiram cuidar do corpo, né, do templo de Deus, e Deus foi fiel também para com eles. E aí lá no verso 20 diz o seguinte: em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então isso, né, se deu por essa disposição dos jovens em obedecer a Deus, em realmente escolher quais eram as melhores coisas que eles iriam colocar para dentro dos seus corpos, né? E Deus abençoou eles com toda a inteligência e sabedoria. Então, tanto eles tiveram esse benefício, né, físico como espiritual, de ter realmente mais sabedoria para lidar com as coisas que ainda iriam vir. E Deus, ele sabia que eles iam precisar, né, dessa sabedoria a mais, porque eles iam passar por muitas provações, por muitas tentações, e isso foi algo que ajudou e fortaleceu eles. Então aqui a gente pode ver um benefício espiritual muito forte, que é o da sabedoria. Quando a gente tem o nosso corpo físico, né, funcionando bem, com todas as suas funções funcionando bem, a gente tem uma mente mais sábia e, consequentemente, a gente consegue ouvir melhor a voz do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo consegue trabalhar mais na nossa vida, a gente consegue se sentir mais incomodado quando acontece algo errado, quando a gente tem alguma falha, algum problema, e aí o Espírito Santo, ele nos incomoda para que a gente possa mudar, né, para que a gente possa realmente receber a transformação de Deus. Então, esse é um benefício espiritual de quando nós temos um corpo saudável. Então, aqui eu quero deixar bem claro para vocês essa ligação dos benefícios físicos, mentais e espirituais. Quando nós temos um corpo físico, mental e espiritual funcionando bem, nós conseguimos atingir o objetivo principal dessa mensagem, que é ter uma mente mais sábia e apta para ouvir a voz de Deus. Então esse é o objetivo principal que a gente pode tirar aqui desses benefícios. E aí depois que a gente compreende, né, todos esses benefícios, depois que a gente consegue entender tudo isso que pode trazer de bom para a gente, aí eu entro na segunda parte que eu falei para vocês, que é como ter saúde. Como que a gente pode, né, fazer para colocar em prática essa vida mais saudável diariamente, né, na nossa rotina. E a primeira coisa, né, que a gente tem que colocar na nossa mente é que quando a gente quer mudar em alguma coisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o porquê que a gente quer mudar. Porque se a gente não compreende o motivo principal, se a gente não entende o porquê, qual a necessidade, a gente vai ter uma mudança vazia. Quando a gente busca entender o motivo daquilo, lá no fundo mesmo, a gente vai ter mais forças, mais disposição para realizar a mudança. E aí eu posso trazer o exemplo para vocês, né, na minha vida cotidiana. Como eu trabalho, né, com essa questão da alimentação, quando a gente pensa em mudar uma alimentação, né, muitos falam por aí, por exemplo, na dieta, em fazer dieta. E eu não gosto muito desse nome, né, de fazer dieta, dessa frase, porque leva alguém a pensar em algo forçado, que não é algo prazeroso, é como se você estivesse tomando um remédio. E o ideal é que você não pense em fazer uma dieta, mas em ter uma mudança, uma reeducação no seu estilo de vida. E aí você só consegue fazer isso quando você realmente entende o real motivo daquilo. Não só quando você pega um papel lá que tem escrito que é para comer e pronto. Não, quando você entende qual é o real benefício daquilo. E como eu mencionei para vocês, o nosso maior benefício deve ser ter uma mente mais clara, né? Uma mente mais sábia para receber o Espírito Santo. Então, quando a gente entende que esse é o nosso principal objetivo para ter uma vida mais saudável, a gente consegue já a partir daí entender esse primeiro passo que eu mencionei para vocês. Entender qual é o nosso objetivo, entender qual é o porquê dessa mudança. E aí quando a gente entende, né, o porquê dessa mudança, tudo fica mais claro. E eu vou pedir para vocês agora abrir no livro de 1 Tessalonicenses.
para a gente ver um ponto muito importante que Paulo menciona aqui nesse texto. 1 Tessalonicenses 5:23. Aqui nesse texto, Paulo está dando uma instrução, né, uma orientação muito importante para o povo de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui Paulo, ele dá dois conselhos, né, que eu acho muito importantes para a nossa vida diária, né, do cristão. O primeiro conselho que ele dá aqui é que Deus santifique, né, aquele povo. Ele está desejando que Deus santifique aquele povo. E aí a gente precisa compreender, né, e relembrar todos os dias que a gente aqui nessa terra está em um processo de santificação. E que isso não acontece, né, da noite para o dia, isso é um processo diário. Todos os dias a gente precisa buscar esse processo. E aqui Paulo, ele também fala algo importante. Quem é que dá essa santificação? Deus que dá essa santificação. Então, ele pede, né, que Deus dê essa santificação para esse povo, né? Que o Deus da paz santifique eles. Então, isso é algo que a gente precisa buscar todos os dias. Essa santificação, essa transformação. E quando a gente entende que a gente está em um processo, né, de mudança todos os dias, que a gente precisa buscar mudar todos os dias, a gente já entende que tem algo que está errado, que tem algo em nós que precisa de mudança. E aí quando a gente entende, né, que Deus ele pode nos dar essa mudança, a gente já precisa colocar na nossa mente que a gente tem algo para fazer aqui nessa terra. A gente precisa buscar essa mudança. E aí o segundo ponto importante nesse verso é quando ele fala que o espírito, a alma e o corpo devem ser conservados íntegros. E aqui nesse texto a gente pode trocar a palavra alma por mente, por estar relacionado nessa parte mental. E aí o espírito, a alma e o corpo seria aquela parte física do nosso corpo mesmo total. Então aqui Paulo, ele fala exatamente aqueles três tópicos que eu mencionei para vocês no início. O espírito, a mente, né, que seria a alma, e o corpo físico. Ele pede que esses três componentes sejam conservados íntegros. E o que seria íntegro? Íntegro é algo inteiro, em pleno funcionamento, com as suas capacidades funcionando bem. Então é isso que Paulo pede aqui para eles, que esses três componentes funcionem bem até que Jesus volte. Então é algo, né, que a gente junta o processo de santificação, de mudança diária, de transformação diária com auxílio de Deus, com esses três componentes funcionando bem. Então, a gente já pode refletir que a gente não deve cuidar só da nossa vida espiritual. A gente não deve ter só cuidado com a nossa mente. A gente não deve ter só cuidado com o nosso corpo físico. É uma junção dos três. Esses três componentes, eles precisam funcionar juntos. E por que isso acontece? É exatamente por conta daqueles benefícios que eu falei no início. A gente tem um benefício físico. E se a gente tem esse benefício físico, do nosso corpo físico, a gente tem um benefício na nossa mente. Se a gente tem um benefício na nossa mente, a nossa vida espiritual vai estar melhor. Então, assim como Paulo menciona aqui, os três componentes, eles precisam funcionar para que os três em harmonia funcionem bem. E aí eu vou ler aqui um texto. Antes eu vou só mencionar um exemplo, né? Que eu gosto de falar quando eu falo sobre esse assunto. Se a gente pensar em, por exemplo, uma pessoa doente, uma pessoa que está, por exemplo, gripado. Uma pessoa que está gripado, ela sente o quê, né? Ela sente dor de cabeça, febre, dor no corpo, sono, cansaço. E uma pessoa que está com a gripe, ela vai sentir vontade de fazer o quê? Ela vai sentir vontade de trabalhar, de estudar, de sair de casa. Ela sente essa disposição? Não, né? Quando uma pessoa está doente, é o contrário. A pessoa que tem vontade de ficar deitado, de ficar descansando, relaxado, não tem vontade de fazer nenhuma atividade. Então, se a gente fosse comparar, né, uma pessoa que está sadia com uma pessoa que está doente, gripada, a gente já consegue ver qual dessas duas pessoas iriam desempenhar, por exemplo, uma apresentação de um trabalho melhor. A pessoa que estaria 100% sadia seria apresentar esse trabalho melhor, né? Então, aqui a gente consegue ver claramente como que a nossa vida física,
atrapalha a nossa vida mental e isso, em algum momento, vai chegar a atrapalhar a nossa vida espiritual. O inimigo, ele sabe que a gente está em um conflito diário, né? Em um grande conflito. Diferente de Jó, quando ele passou por tribulações, né? Jó, ele não sabia muito bem ali no início o que é que estava acontecendo por trás de tudo aquilo. Hoje, a gente já tem pleno conhecimento de tudo que permeia a nossa vida. A gente sabe que a gente está passando por um grande conflito. E o inimigo, ele vai tentar, de todas as maneiras, atingir, né, a cada um de nós. Seja na parte física, na parte mental ou até mesmo na parte espiritual. E se ele sabe que alguém, né, é mais firme na parte espiritual, ele pode chegar na parte mais fraca daquela pessoa, que pode ser a parte física. Então, por meio de um cansaço, de uma doença, de uma alimentação, de bebida alcoólica, ele vai tentar entrar na vida daquela pessoa de alguma forma. Então, por isso que a gente precisa zelar mais por esses 3 componentes que eu estou falando aqui para vocês. E aí eu vou ler aqui para vocês um texto que explica bem essa questão desses 3 componentes funcionando em harmonia. Ele está lá no livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 378. E diz o seguinte: pelo uso apropriado de nossas faculdades no máximo de suas dimensões, dando-lhes o mais útil emprego, mantendo sadio todo o órgão, de tal maneira que o espírito, os nervos e os músculos atuem em harmonia, podemos prestar o mais preciso serviço a Deus. E aqui a gente pode estar trocando, né, esses nomes que ela cita. O espírito, né, espírito, a parte espiritual. Os nervos, a gente pode estar relacionando com a nossa mente. E os músculos, a gente pode estar relacionando com a parte física do nosso corpo. Então aqui ela fala que para que a gente possa prestar um serviço, um melhor serviço ao nosso Deus, a gente precisa desses 3 pontos funcionando bem. O espírito, né, a parte espiritual, os nervos, a parte mental, e os músculos, a parte física. Somente quando esses 3 componentes estão funcionando bem, trabalhando bem em harmonia, é que a gente consegue prestar o melhor serviço para nosso Deus. Então, esse, como eu falei no início, esse deve ser o nosso foco principal. Não deve ser atingir objetivos estéticos ou prevenir doenças. Esse não deve ser o nosso principal objetivo. Essas são consequências que a gente traz de bom para o nosso corpo. Mas o nosso principal objetivo é prestar um melhor serviço a Deus. E a gente presta melhor esse serviço a Deus, a gente trabalha melhor para Deus quando a gente tem os 3 componentes do nosso corpo funcionando bem como um todo. Porque, como a gente sabe, o nosso corpo é uma máquina, né? Deus nos criou com várias funções, com várias características do nosso corpo funcionando. Se a gente tira uma parte desse nosso corpo como um todo, se a gente tem, por exemplo, uma mente mais fraca, se a gente tem algum problema de saúde física, isso vai nos atrapalhar com a mensagem que a gente precisa levar. Então, a gente meio que precisa nadar contra a correnteza. A gente sabe que nesse mundo a gente vai sim passar por problemas, a gente vai ter doenças, a gente vai passar por dificuldades, mas a gente precisa dar o nosso máximo para ir contra essas coisas. A gente vai, isso não quer dizer que a gente nunca vai, né, ser uma pessoa saudável não quer dizer que a gente vai ser atingido nunca. A gente vai ser atingido, porque a gente está em um mundo de pecado, mas a gente pode minimizar ao máximo esses danos que o pecado traz para a gente. E aí, graças a Deus, que Ele nos concedeu luz para essa mensagem de saúde. Porque a mensagem de saúde, ela traz esses benefícios para o nosso corpo, porque Deus, Ele pensa sempre no melhor para a gente. Então, essa mensagem, ela traz esses benefícios, né, em geral, para a nossa vida. Amém, né? E agora a gente vai abrir um verso bem conhecido, né, 1 Coríntios, bem conhecido pela nossa igreja. 1 Coríntios 10, verso 31. Continuando um pouquinho esse pensamento, né, do objetivo principal que deve ser cuidar da nossa saúde. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Esse deve ser o nosso objetivo aqui. Tudo que a gente for fazer, seja trabalhar, seja estudar, seja praticar uma atividade física, tudo que a gente vai fazer aqui nessa terra tem que ser pensando se a gente está honrando o nome de Deus. Então, se a gente vai sair com algumas pessoas, se a gente vai
beber alguma coisa, comer alguma coisa, fazer alguma coisa, alguma atividade. Tudo isso a gente tem que refletir quando a gente for fazer. Isso aqui está adorando ao nosso Deus? Isso aqui está honrando e engrandecendo o nome de Deus? Então esse deve ser o nosso objetivo principal nessa terra. E aí, finalizando esse primeiro ponto, né, em que a gente entende a real necessidade, quando a gente entende o porquê a gente precisa mudar, tudo fica mais fácil. Então, quando a gente entende que a gente precisa prestar o melhor serviço ao nosso Deus, prestar toda a honra e glória ao nosso Deus, a gente consegue entender um pouco por que nós precisamos mudar. E a gente entra nesse segundo tópico, né, que seria aceitar que a gente precisa mudar. Então, a gente deve não só entender os benefícios, não só entender o porquê, mas a gente deve aceitar mudar. Por quê? A gente está no mundo, né, que Deus, desde quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu algo para eles, né, que passou de geração, que foi o livre-arbítrio. Deus, Ele nos criou, não como robôs, né, que faz tudo que Ele manda, que Ele quer, mas Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos mostra o que é certo, Ele nos mostra na palavra de Deus quais são as instruções, o que é melhor para a gente fazer, o que é que não é bom a gente fazer. E aí Ele nos dá a livre escolha. A gente mesmo que tem que escolher se a gente quer seguir um caminho ou outro. Então Ele nos dá essa oportunidade de escolher. Então, por isso que quando a gente quer mudar em algum ponto da nossa vida, a gente precisa tomar a decisão e aceitar essa mudança. Porque Ele não vai nos obrigar a mudar. Ele espera que a gente dê o primeiro passo em resposta, né? E nessa decisão de aceitar essa mudança. E aí a gente sabe que, como eu mencionei, a gente vive em um mundo de pecado, então isso não é algo fácil. Como eu falei um pouco atrás, é como se a gente precisasse, né, nadar contra a correnteza. A gente quer fazer o que é ruim, mas a gente precisa escolher fazer o que é bom. Porque Deus, Ele nos mostra o que é bom e o que vai fazer bem para o nosso corpo. E aí mesmo a gente tendo escolhas ruins, né, tendo vontades ruins, a gente busca, como eu falei lá no início, no processo de santificação, a gente busca tentar ao máximo esse processo, né, de mudança. E aí, quando a gente dá esse primeiro passo, pronto, Deus, agora eu escolhi, eu aceito, né, tomar essa decisão de mudança, de trazer essas mudanças para a minha vida, e aí Ele vem e nos dá o auxílio. E aí a gente entra no terceiro ponto que eu separei aqui, que é o auxílio de Deus. Porque a gente não consegue, por conta própria, nesse processo de santificação, de transformação, a gente não consegue, por conta própria, essas mudanças. A gente não tem força suficiente para isso. Mas graças ao nosso bom Deus, que Ele nos concede essa força. Que Ele nos dá todo o auxílio, toda a necessidade que a gente precisa. Quando a gente escolhe tomar essa decisão ao lado dEle, de cuidar do nosso corpo, de cuidar desse templo que Ele nos deu, para adorar a Ele, para prestar um serviço a Ele. Então, mesmo com os problemas, com as dificuldades, mesmo sendo muito difícil, Ele vai tornar tudo mais leve para a gente, tudo mais fácil. Basta a gente confiar nele. Amém? E aí, para a gente finalizar, vamos agora abrir em João. João capítulo 14. E aí, esse terceiro ponto tem na igreja de remédios naturais é a confiança em Deus, que é algo que a gente precisa realmente para curar todos os males da nossa vida. E aí, lá em João capítulo 14, do 13 ao 15, diz o seguinte: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Se a gente pede algo a Deus, né, que seja para honrar e glorificar o nome dEle, que seja para exaltar o nome dEle, jamais Ele vai nos negar isso, porque Ele quer o melhor para as nossas vidas. Ele tem Ele tem desejos agradáveis para as nossas vidas. Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. Então, quando a gente decide dar o primeiro passo, né, a gente aceita realmente obedecer a Ele, seguir o que Ele nos pede, Ele vem nos dar esse auxílio e a gente consegue resolver todos esses problemas em nossas vidas. A gente não vai, né, deixar de passar por problemas, de dificuldades, a gente vai continuar passando por problemas,
vai continuar sendo difícil, mas Ele vai estar ao nosso lado para tornar tudo isso melhor. Então, o ideal é que a gente sempre busque realmente, né, ter conhecimento a respeito de saúde. Hoje em dia a gente vive num mundo em que conhecimento tem até demais, né? Em todo que é canto tem conhecimento a respeito de saúde. E aí um local muito bom e confiável que eu indico a vocês, né, para pesquisar sobre isso, é o site da nossa igreja. A nossa igreja ela tem uma parte, né, lá que é só falando sobre os 8 remédios naturais. Então vá lá explicando sobre todos os 8 remédios, como colocar em prática, dicas sobre como colocar em prática. Então lá é um bom local para vocês terem bastante conhecimento a respeito disso. E busquem conhecimento, porque a gente está no mundo, né, em um momento em que a gente tem bastante luz sobre isso. E a gente não pode, né, quando Deus voltar, reclamar com Deus que a gente não sabia ou que a gente não tinha conhecimento, porque Ele já nos deu muita informação a respeito disso. Então a gente também precisa fazer a nossa parte em buscar conhecimento. E aí, quando a gente busca os conhecimentos, a gente entende os benefícios, a gente precisa aceitar, como eu falei para vocês, dar o primeiro passo para aceitar essa transformação. Então você precisa refletir na sua vida quais são os pontos que você acha que você precisa melhorar a respeito da sua saúde. O que é que você acha que você está fazendo ainda na sua vida que não engrandece o nome de Deus, que você sabe mesmo, que você tem consciência que não faz bem para você e, consequentemente, não vai fazer bem para a sua vida espiritual. Então, quando você entende isso, o que é que você deve fazer, né? Buscar auxílio divino para vencer tudo isso e para ter uma vida realmente transformada. Então, é isso que a gente precisa buscar todos os dias aqui. Mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, mesmo em meio a tanta coisa ruim que esse mundo oferece, a gente buscar realmente cuidar daquilo que Deus nos deu. Como mordomos dele, nós devemos cuidar realmente do nosso corpo. Então, essa foi a mensagem, né, que eu trouxe para vocês, que nós possamos todos os dias buscar mais conhecimento e auxílio divino para colocar isso em prática em nossas vidas. Amém? Vamos cantar. Vocês cantam no final? Vamos cantar novamente o hino Fé à Vitória, porque esse hino ele fala bastante, né, do que a gente precisa para vencer tudo isso aqui. A gente precisa ter fé em Cristo para que possamos ser vitoriosos. Nossa.
Assim como é dito lá em Romanos, que todos os dias a gente busque não nos conformar mais com este século, mas nos transformar, né, pela graça de Deus. Que a gente busque realmente transformação diária em Deus. Vamos orar. Santíssimo e amado Pai, te agradecemos, Senhor Deus, pela luz que o Senhor nos deu a respeito da mensagem de saúde. Te agradecemos por todos esses benefícios que o Senhor colocou, instruções para nos auxiliar como vivermos melhor neste mundo. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos conceda a cada dia mais informações, mais conhecimentos e também que o Senhor possa nos ajudar e nos habilitar a colocar todo esse conhecimento em prática. Que o Senhor venha nos fortalecer, que mesmo em meio às fraquezas, às dificuldades, nós possamos buscar auxílio em Ti, que o Senhor possa nos socorrer. Fica conosco, cuida de cada família aqui representada, protege e guarda de todo o mal. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.